Bom dia. Hoje nós iremos falar sobre o nosso trabalho sociólogo referente ao nazismo. Nosso grupo é composto por mim, o Frederico, o Alexandre, Guilherme Vasconcelos e pelo Juan. E aprofundando mais sobre o nazismo, que também é chamado de nacionalsocialismo, que foi uma ideologia de extrema direita originada do fascismo. Essa ideologia ela teve presente no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é mais conhecido como o Partido Nazista, que permaneceu ativo até 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. O objetivo da política externa do Hitler era estabelecer, através de guerras, um império alemão na Europa, mas para isso era necessária a rápida expansão das suas capacidades militares. Ele pregava a eliminação dos judeus da Alemanha e o estabelecimento de uma nova ordem para combater o que ele via como injustiças pós-Primeira Grande Guerra, numa Europa completamente dominada pelos britânicos e franceses. O Holocausto resultou no extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, o genocídio foi uma drástica medida adotada pelo governo nazista que pretendia acabar com todos os grupos étnicos não pertencentes à raça ariana branca. E isso tudo, resumidamente, não passa de extermínio em massa e a supressão da individualidade. Na teoria, o objetivo nazista era restaurar a economia alemã que havia sido destroçada no final da Primeira Guerra, principalmente com as medidas adotadas com o Tratado de Versalhes. Porém, fica muito claro que os nazistas não estavam somente preocupados com a ascensão da Alemanha, e queriam, na verdade, uma forma de vingar todos que haviam afetado no início do século XX. Foram adotadas medidas explícitas de ódio aos não-arianos, além aos que eram contra o regime autoritário. O plano para a economia era tomar as forças e os estabelecimentos e todas as posses dos milhões de judeus que viviam na Alemanha, além de exterminá-los por completo, assim diminuindo severamente a crise. Inegavelmente, de cara já se percebe o quão absurdos são os ideais nazistas. Porém, eles aproveitaram de uma população enfraquecida, desestabilizada e em dívida para atrair fiéis que não percebiam o que de fato estava prestes a acontecer. Foi usado como justificativa, primeiramente, que os judeus eram a fonte de todos os problemas do mundo, desde a derrota na guerra e a crise alemã, aos problemas mais banais que desagradavam Hitler. Foi introduzida então a ideia da pura raça ariana, que acabou sendo aderida à força na sociedade. Em concordância com esse movimento, o Partido Nazista declarou que a Alemanha só iria se fortalecer se tudo fosse voltado a ela, definindo então que qualquer opositor seria eliminado. Somando todos esses fatores, a justificativa de Hitler acabou sendo aceita e o movimento começou a ganhar cada vez mais força. Além da infração de todos os direitos humanos básicos, a ideologia nazista suprimiu o direito da individualidade, o que é fundamental para a estruturação de uma sociedade. Todas as instâncias da vida de um indivíduo deveriam ser voltadas exclusivamente a fortalecer a nação, o que fez com que mesmo quem não fosse morto perdesse o direito de escolha desde sua profissão ao seu espectro político. Percebe-se então que, independentemente da esfera do nazismo, ela sempre vai estar errada. Isso significa que uma parte da população era caçada e morta, enquanto a outra era forçada a seguir cegamente seu líder, não havendo então um lado que não possuía problemas, apesar de um deles ser obviamente muito pior. Isso chama atenção devido à existência atualmente de cada vez mais grupos neonazistas e fascistas. Eles estão presentes nos principais países da Europa, no leste europeu, nos Estados Unidos com a famosa Ku Klux Klan e até mesmo no Brasil, principalmente na região sul onde vivemos. Isso mostra cada vez mais as falhas sociais presentes no planeta, que fazem com que essa ideologia absurda, que poderia ter sido extinta no final da Segunda Guerra Mundial, ainda esteja presente ao redor de todo o globo. Fica claro como a ignorância prevalece, a educação básica não chega em muitas pessoas e a forma como o racismo e a intolerância estrutural com certos povos seguem sendo passados de geração para geração. A Alemanha nazista é o primeiro governo na história que foi classificado como um regime totalitário, que é um sistema político caracterizado pela restrição de uma oposição ao Estado e seus ideais, exercendo um nível extremo de controle na vida pública e privada dos cidadãos. É a forma mais radical do autoritarismo, e é uma forma de governar que desumaniza as pessoas, tratando-as apenas como servos do governo, e que, se forem considerados como inimigos do Estado, devem ser eliminadas. Isso pode ser visto na base teórica do pensador escolhido pelo grupo, D'Artagnan da Silva Zanella, um mestre em Ciências Sociais Aplicadas, autor de 17 e-books e diversos artigos publicados em revistas, jornais e sites,
professor da Faculdade Campo Real e do Colégio Estadual Professora Isabel Fonseca Siqueira, na área de Humanidades. Ele diz que o totalitarismo é corrupção em estado bruto, onde o poder singra por essa via, a corrupção torna-se total e silenciosamente assassina. Concluindo, é importante ressaltar que o nazismo não é simplesmente uma ideologia política ou uma forma de estruturar uma sociedade a ser discutida. Apoiar o nazismo é um crime contra a humanidade e não deve, em hipótese alguma, ser permitido, apesar de muitas vezes ser dito o contrário, já que ainda há pessoas que acreditam que é um direito poder escolher apoiar o partido nazista. O nazismo é fundamentado no discurso de ódio e é problemático de qualquer maneira que possa ser analisado, seja sociológica, etimológica, ideológica ou qualquer outra.